que é o jogo entre São Paulo e Grêmio, tá? São Paulo, que é o quinto colocado, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 56% de aproveitamento, 67% de aproveitamento jogando dentro de casa. O Grêmio é o 18º colocado com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. O Grêmio tem jogos a menos, tá? Mas não é só por isso que o Grêmio tá na zona de rebaixamento. 26% de aproveitamento no campeonato, 6% de aproveitamento fora de casa. Então assim, a gente tem aqui um São Paulo que melhorou muito, vem fazendo jogos cada vez melhores, foi sim superior ao Atlético Mineiro, e aí a gente tem que dividir em duas coisas, tá? Vamos colocar 3 pontos, vamos dividir esse jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro em 3 pontos, beleza. Primeiro ponto, o gol do Paulinho. É um gol onde foi dado um gol ilegal. Ponto. Não tem discussão. Se você for ver, tem um lance entre o São Paulo e o Santos que acontece no Campeonato Paulista esse ano, no primeiro jogo do São Paulo contra o Santos esse ano, onde o Eric, jogador de São Paulo, faz um gol muito parecido com a situação do Paulinho. Muito parecido com a situação do Paulinho, tá? Quem quiser procurar o vídeo aí, pode dar uma olhada. Faz o gol e o gol é anulado, porque a bola resvala na mão dele. Ah, teve intenção, não teve intenção, foi de propósito, não foi no susto, não foi. Não importa. A bola bateu na mão do jogador. Deliberadamente ou não, e esse jogador foi o jogador que fez o gol tem que ser anulado, gente. Ponto, não tem discussão. A bola bate na mão do Paulinho. O VAR erra em não chamar, e assim, foi tudo feito às pressas. Claramente, quando você escuta o VAR falando, você consegue perceber que foi tudo feito às pressas. Faltou análise do lance. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o São Paulo foi melhor do que a equipe do Flamengo, do Atlético Mineiro, até a expulsão do Alan Franco. O Alan Franco não pode ser expulso daquele jeito, tá? Não pode. Num jogo contra uma equipe onde o São Paulo era melhor, você ter uma expulsão daquela no meio de campo, numa jogada que não faria nenhuma diferença. O Alan Franco não tinha que estar caçando o jogador do Atlético Mineiro lá no meio de campo. Não é a função dele. Então assim, depois, até o momento da expulsão, o São Paulo era superior. E aí tem um terceiro ponto que é: o São Paulo não conseguiu matar o jogo quando deveria. Porque assim, o Ferreirinha no primeiro tempo perde pelo menos 2 chances que ele não poderia ter perdido. Foi um dos melhores jogadores em campo do São Paulo? Foi. Mas ele perde 2 chances que ele não pode perder. E faz escolhas ruins. Tanto de não tocar a bola para os jogadores do lado, quanto de finalizar mal. Então assim, o Ferreirinha... E no segundo tempo ele perde pelo menos mais uma chance. O São Paulo deveria ter matado o jogo quando estava melhor. E aí depois da expulsão depois da expulsão do Alan Franco, a situação fica complicada. Então assim, no final das contas, a gente pode falar que o São Paulo deixou pontos escaparem contra algumas equipes que não poderiam escapar. Foi prejudicado contra o Atlético Mineiro? Foi sim. Mas poderia ter conseguido um placar mais confortável antes, porque teve chances, assim, depois que o São Paulo empata o jogo, o São Paulo tem uma chance atrás da outra praticamente contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 20 minutos superiores ao São Paulo. Depois que o São Paulo entra no jogo, o São Paulo foi superior boa parte do jogo. E não sofreu quando estava com um jogador a menos, tá? Não sofreu. Os lances que o Atlético Mineiro teve lá foram chutes de falta, chutes de longe, mas não teve grandes oportunidades. Foi prejudicado pelo lance do gol do Paulinho. Teoricamente, o primeiro gol que gera a falta que gera o primeiro gol, eu também não vejo a falta, eu não vejo o contato do Luiz Gustavo de forma faltosa contra o rosto do Vargas, tá? Eu não acho que isso aconteceu. Foi prejudicado, mas o São Paulo, quando foi melhor, não aproveitou as oportunidades, e isso passa muito pelo pé do Ferreirinha, tá? Mas não é o fim do mundo. O São Paulo, eu acho que teve outros jogos que foram mais problemáticos, tá? Eu acho que já disse isso aqui algumas vezes, mas o São Paulo empatar com o Internacional, capengando, perder para o Cuiabá dentro de casa e o jogo contra o Corinthians, esses 3 jogos pra mim aí são 3 jogos, e o Vasco também, o jogo contra o Vasco também, são 4 jogos que o São Paulo perde pontos que não poderia perder. Esses são os 4 jogos que impactam no São Paulo estar mais acima na tabela, mas está ali no bolo. Só que o problema é que o São Paulo
daqui para frente vai começar a dividir a atenção entre Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então vai dividir sua atenção e vai ter que escolher onde vai focar, tá? E aí quando você não tá próximo ali, quando você deixa pontos escapar no momento do campeonato que você não poderia deixar escapar, você acaba abrindo mão do campeonato. Porque vai virar a chavinha e a não ser que seja eliminado nessas competições, não vai ter o foco no brasileiro, tá? Ponto. Vamos ser realistas que o foco do São Paulo vai acabar sendo as Copas, principalmente a Copa Libertadores. Isso a gente precisa ter essa noção. E o Grêmio vem de um problema muito grande, é que o Grêmio não consegue jogar bola. O Grêmio vem sendo uma equipe cada vez pior. Sim, teve algumas peças que voltou. O Grêmio, desde que perde o Diego Costa, lá ali de centroavante, sofre muito, tá? Precisa contratar um centroavante urgente. Os jogadores estão começando a sentir, tá? Os jogadores estão começando a sentir que a coisa tá azedando. É uma equipe que uma equipe que foi dominada pelo Cruzeiro, tá? Não tomou uma goleada porque o Cruzeiro diminuiu o ritmo. O Grêmio foi muito dominado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro faz os dois gols ali, tem chance de fazer outros gols e vai diminuindo o ritmo, porque vê que o Grêmio não consegue gerar dificuldades. Teve uma boa chance no segundo tempo, depois do 2-0, com o Natan. Uma boa chance. É muito, muito fraco. E depois que tem o Kahneman expulso, um deserto de ideia. O problema do Grêmio é justamente esse. É uma equipe que não joga bem. Então você fala assim, é uma equipe que tá na zona de rebaixamento por acaso. Não. O futebol do Grêmio é futebol de rebaixado. Ponto. Fica contando com essa questão dos jogos atrasados e com uma melhora, só que o campeonato tá andando. E os jogos que estão atrasados não significa que o Grêmio vai ganhar, porque o Grêmio não tá com bola para ganhar. O Grêmio, acho que assim, o maior problema é que nos jogos que o Grêmio tá bem, ele não tá ganhando. E nos jogos que ele tá mal, ele também não ganha. Então assim, quando o Palmeiras abre um 2-0 e toma um socaço no estômago de sofrer aquele empate, é um resultado muito ruim. Perde pro Cruzeiro, perde pro Juventude sendo muito, muito, muito inferior. O Juventude foi muito superior ao Grêmio. Lá contra o Fluminense ganha, mais na empurrância do que qualquer coisa. Então assim, a fase do Grêmio é ruim. Esse é o problema. A fase do Grêmio é muito ruim. Dentro disso tudo, eu acho que o São Paulo é franco favorito para ganhar desse Grêmio, tá? Muito favorito, assim, eu acho que não tem uma possibilidade onde o Grêmio consiga sair do Morumbi com esses 3 pontos e quiçá com um empate, tá? Vai depender muito do São Paulo querer reviver o Grêmio, porque o São Paulo tem essa característica de vez em quando querer reviver seus adversários. Então, se o São Paulo for nessa linha de reviver o Grêmio consegue pontuar fora de casa. Se não, eu vejo o São Paulo muito, mas muito superior, e é muito importante para o São Paulo ganhar esse jogo antes de começar a dividir as atenções fora do brasileiro, com Copa do Brasil e Copa Libertadores, tá? Então, o Grêmio tá com um problema muito sério. O Renato Gaúcho tá em negação. E aí é o problema. Quando a equipe grande tá na zona de rebaixamento e começa a fazer negação do que está acontecendo, essa equipe vai caminhando a passos largos para cair, tá? Porque assim, não joga bem, não consegue ser combatível, vem cada vez menos diminuindo seu ímpeto. O Grêmio é uma equipe que sofre muito nos 2 tempos. No primeiro tempo consegue pôr uma intensidade maior, no segundo tempo sofre muito, e isso aí tem a razão aí da questão do problema no Rio Grande do Sul, que o Grêmio ficou sem treinar. Só que isso, o campeonato tá andando, gente, e o Grêmio precisa acordar que o campeonato dele não é mais sobre qualquer outra coisa, é um campeonato que é sobre se livrar do rebaixamento. Então a negação do Renato Gaúcho precisa acabar urgente. O Renato Gaúcho precisa parar de negar que está brigando pela zona de rebaixamento. Ele precisa colocar calçar as sandalinhas da humildade e falar assim: a briga do Grêmio é para não cair. Na hora que ele falar isso, talvez os jogadores acordem e entendam que o Grêmio agora briga para não cair. Esquece do Libertadores, esquece a Copa do Brasil, foca no brasileiro. Porque com o time menos pior, caiu antes. Com essa equipe, para cair, não é difícil, tá? Não é difícil. Precisa acordar. Não vai ter os gols do Soares para salvar eles, tá? Não vai ter.